Hegel, Marx e a liberdade dos modernos. Esse é o tema da nossa quinta aula do curso Ética, Perspectivas Contemporâneas, que neste segundo quadrimestre de 2021 tematiza a questão da liberdade. Bem, há muitos críticos do pensamento liberal, no âmbito político, econômico ou ético, ou, de um modo mais amplo, das ideias liberais de um ponto de vista filosófico, que engloba todas essas três perspectivas. Como eu dizia, há muitos críticos do liberalismo. E os mais importantes, sem dúvida, porque também são aqueles mais atacados pelos liberais, são os teóricos da tradição hegeliano-marxista, ou seja, Hegel e Marx, que elaboraram visões críticas do capitalismo e do liberalismo, da ideologia liberal e também das bases filosóficas do liberalismo. Essa crítica, é claro, começou com Hegel, seu sistema filosófico idealista, especialmente a sua tematização da sociedade moderna no livro A Filosofia do Direito, de 1821. Marx, de certa forma, surgiu como filósofo vindo da assim chamada esquerda hegeliana. Portanto, é um herdeiro das ideias de Hegel, embora também seja crítico de Hegel, pois a sua filosofia é conhecida como um materialismo, mas um materialismo dialético, porque, de certa forma, incorpora o método filosófico hegeliano, a ideia da dialética, a concepção do caráter histórico e dinâmico das categorias que movem a realidade. Bem, para apreender, pelo menos nas suas linhas gerais, o que é a crítica do liberalismo nessa tradição, eu vou apresentar, então, uma aula em duas etapas. Nessa primeira parte, eu vou abordar o tema Hegel e a liberdade dos modernos. Vou ter como ponto de partida para essa abordagem justamente o livro de Domenico Lossurdo, filósofo italiano, falecido em 2018, né, há alguns anos, que publicou pela editora Boitempo esse livro, Hegel e a Liberdade dos Modernos, que tematiza em todos os seus detalhes a crítica hegeliana ao pensamento liberal. Então, a nossa primeira parte desta aula vai tratar do pensamento do Hegel. Numa segunda, eu vou falar mais especificamente do Marx. A ideia é apresentar, de maneira resumida, alguns pontos da crítica de Hegel, tentando, para isso, também expor alguns elementos fundamentais do seu sistema filosófico que estão na base desta crítica. Como sempre, vou apresentar aqui algumas ilustrações, algumas citações para ilustrar, para tornar mais visível essa crítica e dar aí a vocês todo um rol de indicações de leitura para o estudo. Muito bem. Nesta capa, né, eu coloco justamente a capa do livro do Lossurdo, né, que, na verdade, é uma versão completa de um livro que já havia sido lançado no Brasil, chamado Hegel, Marx e a Tradição Liberal. Liberdade, Igualdade, Estado. Que, na verdade, nessa nova versão da editora Boitempo, nós temos todo esse livro com mais capítulos. Então, é uma versão estendida daquela publicação mais antiga da editora Unesp. Inclusive, isso é citado logo nas primeiras páginas desta nova edição. Muito bem. O Hegel, o filósofo que nasceu em 1770 e morreu em 1831. Ao longo da sua trajetória filosófica, ele publicou diversos livros, sendo os principais os livros da sua maturidade, que ele publicou a partir de 1807, com a Fenomenologia do Espírito, depois de um período em Iena, em que ele estava
ligado à filosofia de Schelling e ao idealismo alemão, e a partir de então ele publicou uma obra, uma filosofia própria, que teve suas primeiras versões depois da Fenomenologia do Espírito de 1807, a Ciência da Lógica, publicada entre os anos 1812 e 1816, depois a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, cuja primeira edição é de 1817 e a última é de 1830, e o livro que nos interessa, Filosofia do Direito, é de 1821. Nesse livro, o Hegel pretende apresentar a sua filosofia prática ou filosofia social, que não inclui apenas uma reflexão filosófica sobre o direito, mas, de maneira mais ampla, toda a sua filosofia política. Bem, ele utiliza a expressão filosofia do direito, ou Rechtsphilosophie, porque esta era a palavra tradicional que indicava toda essa parte da filosofia, a ciência do Estado, a teoria do direito natural, né? Mas, como nós veremos, né, ao comentar um pouco a estrutura desse livro, o que nós temos nele é toda uma explicação sobre a vida moral, ética e política. Bem, temos que ter em vista, né, o caráter sistemático da filosofia segundo Hegel. Esse caráter sistemático se dá em três grandes âmbitos: o âmbito da lógica, que explica o movimento dialético da realidade efetiva, uma espécie de lógica do real, que explica como as categorias da própria realidade se movimentam num todo sistemático, que se dá a conhecer na realidade como filosofia da natureza, que é a primeira versão, digamos assim, da realidade, a realidade natural, sem uma consciência que reflita sobre si mesmo, que só é possível com a presença do espírito humano que se desdobra em espírito subjetivo, que são as características naturais da espiritualidade humana, tematizadas pela antropologia e pela psicologia, pelo espírito objetivo, que é como a realidade humana é refletida numa vontade objetiva que se expressa na realidade social e que é o objeto da filosofia do direito, e o espírito absoluto, que é a reflexão da inteira realidade, da totalidade da realidade, no âmbito sensível, no âmbito da representação e no âmbito conceitual, ou seja, no âmbito da arte, da religião e da filosofia. O sistema filosófico de Hegel, que se pretende não apenas uma filosofia no sentido de uma investigação da realidade, de uma realidade que nunca pode ser inteiramente esgotada, a filosofia de Hegel, pelo contrário, tem a pretensão de ser uma ciência que vai explicar, pelo menos nas suas linhas fundamentais, na sua lógica, toda a realidade. E é por isso que é possível, né, uma compreensão do espírito absoluto, ou da realidade em si mesma, em sua plena concretude, no âmbito da arte, da realidade sensível, da religião, no âmbito da representação alegórica, e no âmbito da filosofia, que é a explicação mais correta e completa da realidade, porque é aquela fornecida pelo conceito, né, que, enquanto tal, é a forma do saber científico. Né? A ideia de ciência, então, para Hegel, não corresponde à noção que nós temos de ciência como alguma coisa, por exemplo, contraposta à ciência humana. Né? Para Hegel, a ciência ela engloba todos os âmbitos da realidade, tanto a natureza, né, quanto, então, tanto a física, né, quanto
também o âmbito da espiritualidade, que a gente pode entender aqui como o âmbito da humanidade, né? O âmbito da realidade humana, que é justamente a oportunidade que a própria realidade tem de conhecer-se a si mesma. Bem, tudo isso é bastante complicado e eu não tenho a pretensão de explicar todo o sistema filosófico de Hegel. O que me interessa é a filosofia do direito, até porque a filosofia do direito é a que vai tematizar a questão da liberdade, né? Ou seja, o sistema do direito, segundo Hegel, é o reino da liberdade efetivada, o mundo do espírito produzido a partir dele mesmo enquanto uma segunda natureza. Essa ideia de segunda natureza é importante, né? Porque a realidade do espírito, né? Do espírito, que é uma palavra, né? Que o Hegel usa, que é uma palavra que tem uma conotação religiosa, mas que aqui, pelo menos nessa apresentação, seria interessante entendê-la como o reino humano em contraposição ao reino bruto da natureza. E no reino humano surge uma segunda natureza que só surge por conta do movimento histórico, por conta da história, não é algo que surge pronto no mundo, como a natureza, tal como conhecemos. É verdade que a própria natureza também é fruto de um processo, mas uma vez que esse processo se consolida, a natureza tem uma certa um caráter certamente estático, né? Nós conhecemos as leis da natureza e sabemos que a natureza funciona de forma regular, com pouquíssima mudança. O mundo humano, espiritual, é um mundo mais dinâmico, em que a realidade vai se modificando ao longo da história. E para Hegel, essa compreensão da verdade como fruto dos processos históricos, da história como tal, é muito importante, porque a própria verdade, né, a própria espiritualidade se desdobra historicamente e não é dada como uma coisa já pronta. É esse o sentido de dialética. É o movimento das coisas que chega a um determinado resultado. Esse resultado, no entanto, passa também por outros processos e vai se modificando incessantemente ao longo da história. É claro que Hegel tematizou também uma ideia de um fim da história, a ideia de que a história chegaria a alguma estação final a partir da qual suas mudanças não estariam mais no nosso horizonte, porque nós também somos seres históricos e só compreendemos a realidade ou a história a partir do momento em que estamos, né? Então, o filósofo ele permanece, né, não um profeta que fala sobre o futuro, mas como a coruja de Minerva que reflete sobre o passado ao final do seu processo. E então, na filosofia do direito, o Hegel vai tematizar esse reino da liberdade efetivada. O mundo do espírito produzido a partir dele mesmo, ou seja, o mundo humano produzido pelo próprio homem, enquanto formando uma segunda natureza para além daquilo que já entendemos como a natureza bruta. E aí, então, o Hegel vai desenvolver o sistema do direito como um sistema formado por 3 diferentes momentos que são, respectivamente, o direito abstrato, a moralidade e a eticidade. Nós vamos passar por esses 3 momentos, né, na explicação dessa concepção bastante complexa de liberdade que tem o Hegel, a partir da qual será possível uma crítica à sociedade liberal moderna, à sociedade capitalista, à sociedade burguesa, e também as ideias, né, que essa sociedade faz sobre si mesma e sobre esses grandes conceitos, como liberdade, igualdade, né? Antes disso, eu vou retomar aqui uma explicação sobre o sentido, né, dessa abordagem da filosofia do direito, que está presente no prefácio
da obra, né, da filosofia do direito, e que é, de certa forma, resumida nessa frase, bastante conhecida, mas que, no entanto, é bastante complexa e, em certo sentido, até um pouco enigmática, que é essa frase: o que é racional, isto é, efetivo, e o que é efetivo, isto é, racional. Essa frase está no prefácio da Filosofia do Direito, nessa edição da editora Loyola, está na página 41. Essa ideia da identificação entre o real e o ideal, ou entre o racional e o efetivo, né, entre o racional e o real, entre o ideal e o real, né, entre realidade, né, e aí, né, enfim, tem toda uma complexidade do pensamento de Hegel que joga muito com a língua alemã e com o fato de que na língua alemã os substantivos quase sempre têm uma dupla versão, uma versão latina e uma versão germânica, né? Então, por exemplo, a palavra realidade tem uma versão latina que é Realität e uma versão germânica que é Wirklichkeit. E quase sempre para Hegel, como veremos, pelo menos nesses dois exemplos que eu vou tematizar com vocês, a versão germânica ela remete a alguma coisa mais concreta do que a versão latina, que é sempre uma coisa abstrata. Então, quando a gente fala do real no sentido abstrato, a gente pensa que o real é algo diferente do ideal, do racional. Mas para Hegel, a realidade efetiva, a Wirklichkeit, é algo que contém a racionalidade. Não é algo meramente abstrato, contraposto ao ideal. E a filosofia lida com aquilo que é e não com aquilo que deve ser. Portanto, com a realidade e não com a idealidade pensada como uma coisa separada da realidade. Então, o idealismo do Hegel não é um idealismo abstrato, ou pelo menos não pretende ser um pensamento abstrato sobre a realidade, mas uma compreensão do que é a realidade efetiva daquilo que existe, né? E, portanto, né, é uma forma de pensamento que é bastante confiante no poder da razão, né, de compreender a própria realidade, supondo que a realidade também seja alguma coisa racional. É o pensamento da totalidade, né? É o pensamento de que real e ideal devem formar uma única e mesma totalidade. É o pensamento monista, né? E é justamente aquele pensamento tão criticado pelo Isaiah Berlin e tantos outros filósofos liberais que veem no hegelianismo, assim como no platonismo, e em outras filosofias, um sistema orgânico, um pensamento totalizante, né, que para eles é sempre um perigo, porque vai contra muitos dos princípios liberais. E, de fato, Hegel é um crítico do pensamento liberal, pois, segundo Hegel, o pensamento liberal é uma forma de pensamento abstrata, uma forma de pensamento em que o indivíduo ele é contraposto à sociedade, como se o indivíduo não dependesse da realidade da sociedade. Assim como se pensa o ideal fora do real, as coisas de forma separada, né? O indivíduo, a sociedade, o real e o ideal. E para Hegel, tudo deve ser pensado numa única totalidade, numa unidade. Essa unidade, no entanto, né, ela envolve toda uma complexidade, daí a complexidade da filosofia de Hegel, uma complexidade que é também terminológica, né, porque ele utiliza-se da linguagem para tentar dar conta da expressão dessa totalidade e, segundo Hegel, a nossa forma de pensamento, até por conta, né, dessa forma moderna de pensar, é uma forma muito abstrata
que pensa as coisas de forma separada, né? E a filosofia é justamente aquilo que vai contra esse senso comum de pensar as coisas como separadas e não relacionadas. É tentar sempre relacionar uma coisa com a outra. É aquilo que ele chama de pensamento especulativo, né? Que é o pensamento filosófico, que deve ser justamente a ação dessa coruja de Minerva que teria esse poder, né? Nessa, enfim, nessa figuração do que é o papel da filosofia. Daí a ideia tão recorrente da coruja como símbolo da filosofia. Bem, o texto do prefácio da filosofia do direito, né, foi escrito e datado com a data 25 de junho de 1820, né? Então, na semana passada nós tivemos aí o aniversário, né, desse prefácio. Esse texto tão importante da história da filosofia completou 201 anos, né? E nesse prefácio, né, cuja leitura eu recomendo, né, por ser um texto muito importante e por ser um texto que pode servir como uma espécie de introdução à filosofia hegeliana, à sua filosofia política, né, a sua filosofia do direito e também a sua concepção de liberdade, que vai ser explicada de maneira mais detida, detalhada, na introdução do livro, depois do prefácio, né? Mas a introdução é um texto tão difícil, técnico, que eu não vou comentar nesse curso, né? Porque é um texto que exige, né, uma certa familiaridade com a terminologia hegeliana e com o seu sistema como um todo, que é algo que eu não teria como reconstruir nos limites deste curso e desta aula em particular. Mas o prefácio é um texto, né, um pouco, não diria mais simples, mas cuja leitura talvez seja mais fácil, né, para um leitor ou uma leitora não familiarizados com a filosofia e a terminologia de Hegel, né? Pois no prefácio ele vai falar, né, do objetivo e do formato do livro, do método filosófico que sempre, né, segundo essa abordagem hegeliana, deve conter uma certa identidade entre forma e conteúdo, né, que remete justamente àquela unidade entre ideia e realidade, né, entre razão e efetividade, e a tese, né, de que a filosofia política, né, ela se coloca contra o Estado, né, tal como existe quando este é um Estado falso, mas ele também justifica quando esse Estado é verdadeiro, né? E aí há toda uma série de interpretações muito díspares do que é a filosofia hegeliana e a filosofia política hegeliana, a filosofia do Estado em particular. Daí que é possível, né, ter leitores conservadores de Hegel e leitores revolucionários, leitores progressistas e leitores antiprogressistas, reacionários, né? Há uma esquerda hegeliana, assim como há também uma direita hegeliana. Há críticos liberais de Hegel e há leitores liberais de Hegel, né? Então, o Hegel é um filósofo bastante complexo, né? Tão complexo que há diferentes correntes de leitores, de intérpretes e de críticos de sua filosofia. Bem, uma expressão que está presente no prefácio, né, da filosofia do direito é a ideia do Hegel como a ideia que ele coloca, né, de que a filosofia é a rosa na cruz do presente, né? A filosofia tenta refletir sobre aquilo que há no presente, né? Como disse o Foucault, lendo o texto do Kant sobre o esclarecimento,
né, o Hegel também aborda a filosofia como aquela que diz, né, qual é a realidade no presente. A sua filosofia também oferece um diagnóstico do presente, um diagnóstico crítico que busca compreender a realidade, né, naquilo que ela tem, né, independente se boa ou ruim. E justamente essa expressão rosa na cruz do presente, né, sugeriu até uma medalha que foi oferecida a Hegel por seus discípulos, que, como vocês conseguem ver aí, tematiza aí a questão da filosofia, né, a coruja, a leitura, né, e também uma referência, né, à cruz como a questão da religião, né, e a religião cristã, que é uma religião em que está presente essa ideia da cruz, né, do sofrimento, mas também uma possibilidade de redenção. Bem, dito todas essas introduções, né, um pouco aí para ambientar vocês nesse curso pela filosofia hegeliana, para entender a sua posição crítica em relação ao liberalismo, né, eu entro, então, vou tematizar um pouco essa distinção desses três momentos da filosofia do direito de Hegel, que são a ideia de direito abstrato, no primeiro momento, o segundo, moralidade, e o terceiro, eticidade. O que significam cada um desses momentos? São momentos que são, ao mesmo tempo, lógicos, que se referem a uma postura, digamos, em relação à realidade, um modo de compreender a realidade, nesse caso, a realidade humana, social, aquilo que ele chama de uma segunda natureza, e são diferentes momentos históricos desse processo, em que a ideia de liberdade vai se desenvolvendo, desde o mundo antigo até o mundo moderno, onde, segundo Hegel, a liberdade se efetivou enquanto uma realidade, né, presente na sociedade moderna, uma realidade que não pode mais ser retrocedida, né? A partir da qual nós temos, então, o mundo atual, né, sem sabermos exatamente como vai se dar na realidade. O Hegel, como eu disse, ele não se coloca como profeta, mas aquele que faz análise desse processo que conduziu até a noção moderna de liberdade. E o liberalismo é justamente uma compreensão da liberdade, né, que está muito próxima da verdadeira liberdade, né, mas que contém aí alguns problemas que nós veremos mais à frente, né? Mas, enfim, quais são esses três momentos, né? O primeiro é o direito abstrato, em que os indivíduos são compreendidos enquanto pessoas dotadas de posses e propriedades e que estabelecem contratos com as demais. Essa ideia do direito abstrato, né, que justamente tornou possível a ideia do ser humano como uma pessoa dotada de direitos, ela corresponde a um certo momento histórico, né, na Roma antiga, em que surgiu justamente o direito enquanto uma disciplina e uma prática social, mas que conduziu a um certo atomismo, né? Que conduziu a uma imagem da sociedade pensada a partir de indivíduos particulares que formam um pacto em vista de defesa de certos interesses. Essa compreensão da realidade em que o indivíduo é pensado abstratamente como portador de direitos, isso que o Hegel chama de direito abstrato, é uma história que atravessa da antiguidade, né, que tem a sua origem, né, nos primórdios das sociedades humanas, civilizadas, né, especialmente na Grécia, mas que se desenvolve mais especificamente também na sociedade romana, com
o desenvolvimento da ideia de que o indivíduo é um ser dotado de direitos e vai até a modernidade nas teorias contratualistas, que se remetem à ideia do justnaturalismo, a ideia de que os indivíduos são seres dotados de direitos. Essa compreensão da realidade, né, ela é importante como um momento da, da efetivação da liberdade, mas é ainda um momento em que a ideia da liberdade não está plenamente consolidada. Um passo além é dado com a ideia de moralidade, pois depois de ter sido reconhecido, né, no primeiro momento, o direito abstrato, os direitos dos indivíduos enquanto dotados de posses e propriedades, no momento da moralidade, os indivíduos reconhecem também os seus deveres e suas responsabilidades enquanto sujeitos. Né? Vem à tona a noção de sujeito, né? De que os indivíduos não apenas são seres dotados de direitos, mas também de deveres, que, portanto, são sujeitos responsáveis. Trata-se da liberdade de um sujeito que reflete sobre o sentido de suas ações, questionam suas crenças e assumem suas responsabilidades. Esse momento da moralidade, né, ele não é assim algo que nós tínhamos o direito abstrato em determinado ano ou século ou período histórico, o direito abstrato foi superado pelo momento da moralidade. Mas acontece que historicamente a moralidade, né, enquanto uma compreensão mais fina do que é a liberdade humana, foi se consolidando na concepção de um sujeito responsável, dotado de direitos, mas também responsável por suas ações e, portanto, portador de deveres, né? Historicamente, surge, né, na filosofia antiga já uma certa noção de moralidade que se desenvolve principalmente no cristianismo, né, com a compreensão da ideia de livre-arbítrio que surge, né, nos pensadores cristãos e que tem a forma talvez mais acabada justamente na filosofia moral do Kant, que o Hegel toma, né, como o principal exemplo da concepção moral de mundo, como sendo uma concepção, portanto, mais rica em relação à noção do direito abstrato. Mas a moralidade ela é insuficiente para entender a liberdade. E esse é um ponto fundamental da análise hegeliana da vida social e política e também da compreensão que ele tem de moralidade, que vai estar na base da sua crítica à concepção liberal. A moralidade é o terreno da vontade ainda subjetiva, que é pensada separada das instituições e da vida social em geral. Não se reflete ainda sobre o impacto objetivo das ações, pois é o lugar das intenções, dos desejos, dos valores. Essas características só adquirem aspecto moral quando são pensadas universalmente, quando são reconhecidos e compartilhados pelos outros. Por isso, o terreno da moralidade é mais concreto, mais rico que o do direito abstrato, mas ele precisa ainda se ver, né, como algo que vem historicamente e que está perpassado por instituições como o Estado, né, que garantem, né, a existência de um todo moral, né, de uma vida moral que vai além das intenções, desejos e valores dos indivíduos. O que o Hegel está dizendo é que a moralidade ela precisa se tornar algo concreto. E, para a moralidade no sentido concreto, Hegel utiliza a palavra Sittlichkeit, que hoje nós traduzimos, né, na linguagem filosófica nacional como eticidade. A passagem da moralidade à eticidade corresponde à transformação da vontade subjetiva em vontade objetiva. Então, Hegel destaca a diferença entre a moral ou ética pensada abstratamente sem referência à vida socializada e a moral ou ética considerada concretamente tal como se manifesta
nos costumes e instituições visíveis. Então, o Hegel vai contrapor moralidade e eticidade. Nós não devemos dizer, né, que Hegel diferencia moral e ética, né? Na verdade, ele usa as duas palavras que são iguais, moralidade e eticidade, elas dizem a mesma coisa na linguagem comum, mas no seu sistema filosófico ele toma como visões diferentes sobre uma mesma realidade, em que a ideia de moralidade é vista como uma coisa mais abstrata, porque se toma o sujeito abstraído da sua vida concreta social, e a Sittlichkeit, a eticidade, é vista como uma coisa mais concreta em que o sujeito está inserido no conjunto das suas relações sociais, né? E então ele diferencia moralidade e eticidade usando essas duas palavras da língua alemã. A de origem latina, indicando a abordagem mais abstrata, e a germânica, indicando a abordagem mais concreta. Então, nós temos a contraposição entre Moralität e Sittlichkeit. A Moralität, ou moralidade, se refere à vontade subjetiva, às máximas das ações das consciências. Os propósitos e intenções dos sujeitos, dotados de uma vontade, referem-se aos aspectos subjetivos do agir humano. Por ser subjetiva, a moralidade também é formal. Ela não é material ou concreta. Ela se resume a fórmulas abstratas que podem ser aplicadas em diversas situações. Já a eticidade, em contraposição à moralidade, é objetiva, pois ela é um conjunto de conteúdos determinados e expressos em instituições sociais, políticas, religiosas e artísticas. Ela se refere à vontade concreta. Trata-se de um modo de existência que não se dá como consequência de uma escolha individual, subjetiva e contingente, mas ocorre na história em figuras concretas que representam os espíritos dos povos em sua religião e em sua constituição estatal. Portanto, essa contraposição, né, que muitos veem, né, como uma contraposição entre Hegel e Kant, né? Essa abordagem da moralidade ou da vida ética que o Hegel tem, dessa Sittlichkeit como uma moralidade objetiva e concreta, contraposta à moralidade subjetiva e formal, né? É um pouco também como Hegel vê a filosofia moral kantiana, que ele critica como sendo uma abordagem moralista, digamos assim, da realidade humana, socialmente falando. Né? E quanto à eticidade, seria uma abordagem concreta que foca mais em como as instituições estão organizadas do que como um indivíduo reflete sobre suas ações. Então, a partir disso, né, o Hegel vai dizer, olha, a vida ética, ou eticidade, deve ser pensada também como uma dialética que vai se dando em três grandes instituições da vida ética, que são, em primeiro lugar, a família, que é a forma, a expressão primária da vida ética. A segunda, que é a sociedade civil, que é um momento mais rico em relação à família, mais amplo, mais complexo, mas que tem lá seus problemas, que só são resolvidos e superados na forma do Estado, que, segundo Hegel, seria, então, a forma em que a vida ética se dá plenamente. O Estado, onde as famílias vivem numa sociedade em que há leis, né, em que há uma certa ordem e uma ordenação geral que torna possível toda essa complexidade, né, e que torna possível justamente a liberdade, a capacidade, não apenas a capacidade subjetiva de agir, mas a existência de um ser humano completo, né, de uma espiritualidade, de um modo de ser humano que se torna objetiva, né, no Estado, né? E é isso que o Hegel entende por liberdade.
não a liberdade de indivíduos contrapostos uns aos outros, como átomos que cada um teria sua liberdade negativa em relação ao outro, mas esse todo, esse complexo que torna possível a existência de indivíduos dentro de um todo social, que é o Estado. Então, é essa concepção de liberdade que o Hegel tem. Não a liberdade dos modernos, que é a liberdade do indivíduo, né, tomado abstratamente, mas a liberdade concreta de pessoas que vivem e que são dotadas de direitos e deveres, mas que vivem também como cidadãos num Estado, né, ordenado, né, com toda a sua complexidade. Então, é como síntese desses três momentos, da família, da sociedade civil e, por fim, do Estado, que Hegel entende a liberdade, ou a manifestação da liberdade. Então, é justamente aquilo que os liberais vão chamar de, não a liberdade negativa, mas a liberdade positiva, porque é a liberdade que dá um sentido para a vida política, a vida socializada, né? O homem como animal político, um homem pensado como um ser ativo dentro desse todo social, que para muitos, né, pensadores e pensadoras liberais se transforma numa camisa de força contra a liberdade individual. Mas o Hegel entende diferente. Ele entende que pensar o indivíduo fora desse todo é justamente amputá-lo daquilo que é mais propriamente humano, portanto, que é aquilo que é o ingrediente principal da sua liberdade, que é fazer parte desse todo que é o Estado, né? Bem, então nós teremos que ver, né, todos esses elementos para entender como o Hegel vai expressar, né, a sua concepção de liberdade e fazer a crítica da liberdade moderna, que ele vê como um apego, né, essa concepção de uma moralidade abstrata, de um direito abstrato, em que os indivíduos são pensados como átomos, né, às vezes mais do que isso, como sujeitos dotados de direitos e deveres, mas sem uma ligação orgânica, né, maior entre si, que só é possível num Estado, que para Hegel é não apenas a finalidade da vida social, mas o próprio sentido da vida social, né? Aquilo que está em germe numa relação humana é justamente a ideia de Estado, que aparece então como uma coisa, né, fundamental na existência humana, o que levou muitos críticos a ver na filosofia hegeliana uma certa glorificação do Estado, da figura do Estado, né? Um filósofo estatizante, que critica o individualismo e a sociedade civil burguesa por ficarem presas a seus próprios interesses e não levar em conta o interesse maior do Estado, o interesse maior do coletivo, né? De fato, né, a postura hegeliana é levar em conta muito mais o caráter coletivo, né, das coisas do que o caráter individual, mas isso não significa que o indivíduo deve ser oprimido. Pelo contrário, o todo social, segundo, né, pelo menos fazendo uma leitura mais favorável de Hegel, o todo social compreendido pelo Estado serve justamente para assegurar, ou mais do que assegurar, para efetivar os direitos inalienáveis dos indivíduos, que são conquistas históricas contra as quais não se pode retroceder. E é essa abordagem que o Lossurdo vai fazer da filosofia do Hegel, que ele vai contrapor como uma filosofia que faz a crítica da liberdade dos modernos e que não é meramente, não pode ser vista meramente como um espantalho que os liberais ou os modernos podem criticar como uma ideia equivocada sobre a liberdade, mas como uma concepção mais complexa do que é a liberdade e que deve ser levada em conta no debate filosófico.
Bem, eu vou expor um pouco mais isso para a gente terminar essa primeira parte da aula antes de passar para o Marx. Que até aqui eu fui bastante genérico, né? Então, eu vou tentar desenvolver mais essa apresentação. Bem, então nós temos esses três momentos. Eu não vou me deter muito nos detalhes do que seriam os três momentos, né? Mas o Hegel ele parte não do indivíduo, mas já da família, porque para Hegel a existência humana ela sempre se dá em relação, né? Então o indivíduo ele não surge do nada, ele já surge, né, como fruto de uma relação social, como ligado já a uma sociedade que é a família, né? E ele passa, né, como nós temos mais do que uma família, as pessoas, os indivíduos vão se relacionando com outras famílias, né? Então a criança sai da família depois de ser educada e formada para a vida comunitária e tenta viver fora dela uma existência independente. Nessa existência autônoma, surge o indivíduo particular que trava relações de trabalho, de troca e torna-se membro de uma coletividade mais ampla que a família. Surge, então, a sociedade, que o Hegel vai chamar de sociedade civil. A caracterização que o Hegel oferece da sociedade civil é justamente da sociedade moderna. O indivíduo como um sujeito econômico pertencente ao sistema de carecimentos, né? O sistema de necessidades em que cada indivíduo, ou cada parte, né? Cada associação vai tentar dar conta de uma necessidade humana, né? Então vai lidar com a questão dos alimentos e dos bens essenciais à vida, né? Criando condições materiais para a reprodução da sociedade. Um sistema baseado em relações de troca em que as necessidades de cada um são satisfeitas por intermédio das necessidades dos outros. Aqui, os indivíduos estabelecem relações contratuais com os outros e procuram satisfazer suas necessidades e seus interesses. E o Estado é pensado apenas como aquela instância que interfere minimamente nessas relações de troca. Então, o problema que surge, né, é o problema do pensamento abstrato, né? Há a tendência do pensamento de sempre pensar que o mais imediato é o mais real, quando, para Hegel, o mais real é o mais concreto, aquilo que vem depois, aquilo que vem no fim. Então, é, a tendência de que se pense que o indivíduo é mais real do que a sociedade, porque ele vem primeiro. Mas para Hegel é o contrário, a sociedade vem primeiro, né? E até mesmo o Estado ele vem antes do indivíduo, né? E a sociedade civil burguesa, aquilo que ele chama em alemão Bürgerliche Gesellschaft, é uma é justamente a sociedade moderna pensada como a sociedade em que se busca, né, justamente algum tipo de relação harmoniosa entre os diversos interesses, né? Mas essa harmonia acaba não acontecendo por si mesma, pois ao contrário do que pensaram, né, justamente os analistas da sociedade civil, que para Hegel foram os economistas, né, especialmente os economistas ingleses, né, a tradição da economia inglesa, que é onde as ciências econômicas se desenvolveu mais, eles pensaram que a sociedade civil burguesa ela poderia por si mesma satisfazer suas necessidades, né, e o Estado seria apenas uma instância mínima. Mas, segundo Hegel, a sociedade civil burguesa é tão cheia de contradições, de conflitos, que somente o Estado poderia resolver. Então, para Hegel, por meio das instituições da sociedade civil, temos um lugar de efetivação dos direitos civis, expressos principalmente como liberdade de pensamento e de imprensa. Como um momento intermediário entre a família e o Estado, a sociedade civil manifestará relações mais complexas que aquelas que se dão na família, mas não tão bem articuladas quanto aquelas que têm lugar no Estado.
Na história das ideias políticas, a sociedade civil é o lugar em que surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, ideológicos, religiosos que as instituições estatais procuram resolver. Mais do que resolver esses conflitos, o Estado, para Hegel, vai tentar, na verdade, ele torna possível a existência desses conflitos e ele acaba harmonizando esses conflitos no interior de si. Mas o pensamento moderno fez uma imagem falsa do Estado, como o Estado sendo originado pela vontade dos indivíduos. Indivíduos pensados não como cidadãos, mas como burgueses, como indivíduos que procuram a satisfação de suas carências e não a construção do Estado perfeito. É a concepção de um Estado exterior que vem após a sociedade civil já ter se consolidado. A relação entre seus membros é uma relação exterior de interesses separados. É um Estado movido pela necessidade. E essa é a crítica que Hegel faz também à noção de Estado na modernidade, como um Estado que apenas tem em vista, né, a harmonização desses interesses, e não um Estado que dá a cidadania, né, aos indivíduos, em que eles poderiam, de fato, expressar a sua liberdade. Nesse Estado, né, onde a segurança é importante porque trata-se apenas de garantir direitos privados e não direitos políticos ou direitos de cidadania, aquilo que, né, os liberais chamaram de liberdade dos antigos ou liberdade positiva, né? É justamente em assegurar a liberdade positiva e aquela liberdade dos antigos enquanto cidadania é que Hegel entende que está o verdadeiro Estado. Estado que, modernamente, é caracterizado pela Constituição e pelos poderes constitucionais, tá? Tais como o poder monárquico, o poder governamental e o poder legislativo. A esfera econômica, assim como a jurídica, ficam a cargo da sociedade civil. Ao Estado cabe a administração política, constituída por instâncias burocráticas profissionais, cujos membros são selecionados pela competência por meio de concursos públicos. São os funcionários do universal, como chamou Hegel em algum momento. E somente no Estado plenamente constituído teríamos a plena realização da vida ética, segundo Hegel. Só nele os indivíduos se realizariam plenamente enquanto cidadãos, não apenas enquanto indivíduos autônomos que participam das leis e têm direitos políticos, mas como pessoas que participam da construção da própria vida ética, né? E que, portanto, expressam essa liberdade, né? Que, como nós vimos, os liberais chamam de liberdade positiva. E, sendo cidadãos, dentro de estados que devem também ser livres, né, no sentido de não serem estados submetidos a um poder exterior, serem estados autônomos, né? Esses cidadãos fazem parte da história universal, que para Hegel é a própria história da razão, né? E aqui ele pensa, né, para além da concepção burguesa de história que surgiu na Revolução Francesa, numa história universal, né, mais ampla, e daí surge a concepção historicista, né, do Hegel, como a história efetivando-se como a história universal da liberdade. E dessa forma, né, você tem também uma certa convergência entre o pensamento do Hegel e o pensamento dos filósofos iluministas que viram, né, que os indivíduos, ao satisfazerem seus interesses egoístas, na verdade, trabalham para a realização de um plano mais amplo, que é justamente a efetivação da liberdade na história, né? A astúcia da razão. Essa astúcia da razão na história gerou a sociedade civil burguesa e o Estado moderno, assim como a religião cristã protestante e a filosofia do idealismo alemão, figuras nas quais Hegel enxerga a manifestação da realização plena da razão.
né? O que levou, né, muitos intérpretes de sua filosofia a compreender que ele estaria vaticinando o fim da história, né? Então, a ideia da razão na história é a concepção da conciliação entre a realidade efetiva na história e a razão, a filosofia. Pois as normas racionais não podem ser meramente abstratas, independentes da história, e nem meramente factuais, né, desprovidas de razão. Ela deve ser a união da razão e da história, do pensamento e dos fatos, e só assim é possível a verdadeira liberdade, nessa síntese, né? E é por isso que, segundo Hegel, apenas, né, os homens modernos são livres, né? O mundo antigo não era um mundo de liberdade, e por isso existia a escravidão, mas a escravidão foi superada, assim como foi superada a opressão, tanto por regimes tirânicos, como também a opressão da religião, na medida em que há liberdade religiosa no protestantismo, né? E assim é possível a efetivação da verdadeira liberdade no mundo moderno. Mas não a liberdade dos modernos, abstraída de toda a história humana universal, e sim a liberdade que, no fundo, surgiu, né, como a concepção grega da cidadania, né, e de uma vida ética que se realiza numa humanidade que não tem em vista apenas a satisfação de interesses egoístas, mas a plena realização humana se dá também na vida política. Daí, portanto, a rejeição hegeliana da vida moderna, né? Ou da tradição moderna do liberalismo como sendo uma tradição que, por conta, né, da economia, né, e da economia de mercado e do capitalismo, acabou valorizando, sobretudo, a concepção negativa de liberdade em detrimento da concepção positiva da liberdade. E que, por isso, também fez com que, muitas vezes, né, os liberais, como explica Domênico Lossurdo, né, nesta obra que eu já mencionei, né, e aí nós temos, né, nessa ilustração a versão primeira desta obra, que agora recentemente foi editada na sua completude pela editora Boitempo, Hegel e a Liberdade dos Modernos. Nesta obra, então, o Domênico Lossurdo, né, tenta desfazer a imagem que tantos intérpretes teriam feito erroneamente do Hegel como um filósofo estatizante que não valorizaria a liberdade moderna. O Hegel valoriza a liberdade moderna como um momento da história humana em que se tem a efetivação de uma certa concepção de direitos, a concepção do indivíduo como um ser dotado de direitos e sujeito de deveres, dotado também de responsabilidades e deveres, que está dentro de uma sociedade moderna em que há economia de mercado, que o Hegel não rejeita, mas que ele critica de um ponto de vista, né, de que a sociedade moderna, a sociedade civil burguesa, ela não funciona sem um complexo estatal que a torna possível em seu funcionamento, né? Então, e é essa visão, digamos, mais ampla, né, que também está presente nos críticos modernos e atuais do liberalismo, como, por exemplo, Charles Taylor, que nesse livro Hegel e a Sociedade Moderna reconstrói essa crítica hegeliana contra os liberais atuais. Bem, então, nesta aula eu procurei, então, nessa parte da aula, oferecer aí alguns elementos, né, desta filosofia bastante complexa, que é a filosofia do Hegel, e como, né, em meio ao seu sistema filosófico, surge uma filosofia da liberdade. Uma filosofia da liberdade que serve, ao mesmo tempo, como inspiradora dos críticos liberais
dos críticos ao liberalismo contemporâneo, e também servirá de inspiração não apenas para os críticos do liberalismo, mas também para aqueles autores, pensadores e pensadoras que são contrárias às ideias liberais, que é o pensamento socialista, cujo maior representante é, sem dúvida, Karl Marx, que nós veremos na segunda parte desta aula. Então, até breve, né? E boa sorte aí na leitura dos textos hegelianos e na decifração da sua concepção de liberdade.